programa de loja perfeita, na concepção da palavra, é um programa de cultura, de transformação cultural dentro de uma indústria. Quando a gente fala de ter o ambiente de venda perfeitamente executado para que ele consiga maximizar a sua performance, passa por todas as áreas da companhia que tem alguma relação com isso, estarem engajadas em fazer o melhor. Mas existem artifícios que você não pode deixar de recorrer. Manual de execução, treinamento, desenvolvimento de equipe, reciclagem. E acho que nesse aspecto a tecnologia joga a favor, mas não substitui o capital humano, né? Estar no dia a dia, próximo da equipe que executa, próximo da equipe que vende, próximo da equipe que desenvolve produto, próximo da equipe que entrega o produto, a gente não consegue maximizar. Então, ferramentas que circundem essa atividade, para a gente faz toda a diferença. Oi pessoal, a gente está começando um novo episódio do Vidi Talks, esse bate-papo gostoso que a gente está tendo com vários profissionais de referência super relevantes do varejo. E obrigada por vocês estarem acompanhando a gente. Hoje a gente está aqui com o Eric Campos. O Eric, ele é Head de Trade Marketing da BIC. Super bem-vindo, Eric. Que delícia ter você aqui. O Eric também tem uma relação com a gente como cliente, o que dá para a gente ainda mais prazer de também conversar com você aqui. Para a gente começar, conta um pouco para a gente da sua trajetória. Poxa, obrigado, Patrícia, pelo convite. Prazer falar com a Vidi. Enfim. Bom, minha trajetória, acho que eu sou um profissional que passou muitos anos em trade marketing. Sim. Então, já nesses mais de 20 anos de carreira, tive parte dela em trade marketing. Os últimos 10, porém, foram em vendas. E há pouco mais de um ano e meio, eu voltei para a área de trade, dentro da BIC, onde eu estou trabalhando atualmente. E é um prazer enorme conseguir falar com vocês a respeito dessa história, dessa trajetória, porque acho que a história de vocês está muito atrelada ao que eu acredito, né? Como profissional, de que o ambiente de varejo ele é mais importante do que como a gente chega nele. Então a gente tem que pensar em quem está na loja, realizando a compra. Então o shopper hoje é o foco do meu trabalho e que a gente maximize resultados para o varejista, mas principalmente para aquele consumidor que no momento de compra está na loja. Então ter circundado essas áreas aí dentro do comercial e na estratégia, foi sempre, acho que, a tônica da minha formação, do meu desenvolvimento. Sim, eu acho que é isso. Se você quiser até falar um pouquinho mais disso, Eric, porque eu te conheço da BIC e fiquei surpresa que você é um cara de trade. Exatamente. Então, trade raiz, já de várias companhias, né? Exatamente. E aí a gente estava começando a bater esse papo aqui sobre execução, sobre a importância do guia de execução, da loja perfeita, e acho que muito legal o que você trouxe, é algo que a gente busca muito nas interlocuções com indústria e com varejo, e que a gente gostaria muito que a liderança do trade tivesse essa visão. E queria que você contasse um pouco sobre isso para a gente, dessa sua experiência e desse trabalho que vocês também têm realizado na Vidi aí nos últimos... e desse trabalho que vocês têm realizado na BIC nos últimos anos. Poxa, é um desafio grande falar de loja perfeita, porque o conceito, acho que de loja perfeita que mais se adaptou às indústrias pelas quais eu passei foi sempre de levar a melhor experiência para o consumidor no momento de compra, né? Enquanto shopper. Entender isso daí muito, muito claro para que a gente não proponha coisas que ele não consiga identificar, coisa que quem está lá no momento da verdade não vai conseguir transformar em venda. No final das contas, que é o que paga toda a conta. Mas acho que o programa de loja perfeita, na concepção da palavra, é um programa de cultura, de transformação cultural dentro de uma indústria. Quando a gente fala de ter o ambiente de venda perfeitamente executado para que ele consiga maximizar a sua performance, passa por todas as áreas da companhia que tem alguma relação com isso, estarem engajadas em fazer o melhor. Como? Com conhecimento, então tem muita pesquisa por trás, tem muita vivência, né? Tem muita experiência, tem muita coisa empírica que acaba transformando, mas existem artifícios que você não pode deixar de recorrer. Manual de execução, treinamento, desenvolvimento de equipe,
reciclagem, e acho que nesse aspecto a tecnologia joga a favor, mas não substitui o capital humano, né? Estar no dia a dia, próximo da equipe que executa, próximo da equipe que vende, próximo da equipe que desenvolve produto, próximo da equipe que entrega o produto, a gente não consegue maximizar. Então, ferramentas que circundem essa atividade, para a gente faz toda a diferença. E é o que a gente busca com parceiros, enfim, das mais variadas origens, desde tecnologia até mesmo o suporte de venda, de equipe em loja, de execução. Isso é a tônica do nosso trabalho. Legal. É no que a gente acredita. E como é que vocês estão obtendo resultados disso? O que está acontecendo? O programa de loja perfeita, eu posso falar o da BIC, que é a empresa pela qual eu já trabalho há 9 anos. Legal. Vou voltar um pouquinho e falar aqui. Bom, posso falar pelo Loja Perfeita da BIC. É um programa super maduro, a gente já está indo para o nosso 6º ano. Então, desde a concepção dele, é um programa que veio para ser a referência da marca no ponto de venda. Então, a gente passou isso através da nossa equipe de execução. Então, a POP, que era a nossa agência, no momento que a gente fez a introdução do programa, auxiliou muito nesse desenvolvimento, que foi de criar os pilares junto conosco, de quais seriam o passo a passo da equipe em loja. Então, desde olhar o ponto primário, se a gente tem o mix correto, se os produtos estão corretamente listados para aquele perfil de loja, passando pela execução do ponto secundário, do ponto extra, falando de precificação, falamos de ponto adicional, enfim, checkout, que é um ponto super relevante para o nosso portfólio, e chegando ali no final, falando mesmo de promoção, se a gente está ativado, se a gente está devidamente visível na loja. Então, passar por esses 5 pontos, para a gente, era fundamental. Então, criar uma cultura de cobrança, remuneração e aplicação em loja. Então, desde o início, foi um programa que treinou a equipe interna e externa, ou seja, a gente falou da nossa equipe de vendedores, mas falou da equipe de promotores, sempre com muita proximidade. Por quê? Porque essa é a rotina, essa é a bíblia do cara de execução. Ele chega na loja, ele tem um passo a passo, ele sabe exatamente onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, como ele tem que reportar. Isso traz para a gente resultados muito bons. Eu posso te falar que nos primeiros, logo da introdução do Loja Perfeita, é uma loja que atinge um nível que a gente chama de nível BIC, né, que é Best in Class, que tem ali mais de 80% dos seus pontos numa escala de 0 a 100, ela acaba performando até 29% melhor que uma loja que não possui. Poxa! Então isso é muito relevante no ambiente. Olha que informação bacana da gente deixar aqui, muito legal. O programa de Loja Perfeita bem executado, ele gera um crescimento no primeiro momento que depois vira a base. Então as lojas que são bem executadas, logo de cara, elas já têm um crescimento muito grande, mas isso muda o patamar daquele varejo. Isso muda o patamar da experiência do teu consumidor com o produto, do shopper na loja. Então isso pode ser decisivo para uma marca que está numa tendência de queda, ou até mesmo acelerar o crescimento de uma categoria que não vem no seu melhor momento. Então serve para todos, né? Agrada tanto as mais hypadas até as mais prejudicadas aí. Então, no final das contas, o programa de Loja Perfeita transforma uma companhia para olhar o que ela tem que fazer. A missão dela é desenvolver um produto para atender a necessidade de um consumidor. E acho que esse é a receita para a loja. Sim. E a gente fala muito para os clientes, né? A gente usa isso, de que loja perfeita vende mais, existem vários estudos a respeito disso, mas é isso que você está falando, né? Que vocês acabaram de medir e de passar por essa experiência. Exatamente. A gente trabalhou muito, inicialmente, o programa de Loja Perfeita dentro da companhia foi tratado como uma missão do canal direto, porque são as lojas que estão mais próximas da nossa gestão, são as lojas em que a gente tem gestão da equipe de promotores, são as lojas que são o portal, a visibilidade para que o restante do varejo replique e aprenda. Mas nesse momento a gente já está numa segunda fase, que é buscar replicar esse conhecimento e esse nível, né, esse standard para o canal indireto. É pegar a nossa malha de distribuidores e treiná-los no mesmo patamar de eficiência, de qualidade e de conhecimento sobre as nossas categorias, para que, e aí eu entendo que é a principal missão do trade marketing, que é
garantir uma boa execução independente do ambiente de varejo, independente do go-to-market que chega até aquele, né, independente da forma como a gente atinge aquele ponto de venda. Então, se você frequenta um supermercado no seu bairro que é atendido por um distribuidor parceiro da BIC, ou se ele é atendido diretamente pela nossa equipe, você, pelo perfil de loja, deveria esperar um determinado portfólio, um determinado nível de visibilidade, um determinado mix, independente de quem atende aquilo lá. Sim. Então, hoje o nosso passo é treinar e desenvolver essa equipe terceira dos nossos distribuidores, a equipe de promotores deles, a equipe de vendas, para que eles consigam extrair o máximo, assim como a gente extraiu nas lojas que a gente atinge diretamente. Então, é replicar isso para a nossa malha de distribuidores também. Sim. O Eric, fiquei aqui pensando, né? Numa analogia, pode ser que a gente olhe para a loja perfeita como pote de ouro, né? Você fala, poxa, eu sei que isso daqui, eu já acredito, Paty, no que você está falando, que loja perfeita vende mais, então é um pote de ouro. Mas aí, como é que é, né, assim, o que a empresa tem que, sabe, ter clareza de que são os passos, do que ela precisa fazer, desde apoio, inspiração, suporte da liderança, né? Para que isso se torne uma cultura mesmo, para atingir o pote de ouro, porque eu posso acreditar nisso, mas eu não consigo fazer a jornada para atingir isso. Acho que a palavra jornada, ela exemplifica bem o que a gente entende. O programa de loja perfeita performar dentro de uma indústria, a gente precisa que a liderança compre essa jornada, porque é um caminho. No final das contas, uma jornada começa por identificar o que a gente tem que fazer, então conhecer o portfólio, conhecer o seu consumidor, conhecer o seu shopper. Então tem muito de insights, tem muito de conhecimento para poder orientar corretamente a execução. Então, acho que a liderança tem que ter uma visão mais médio prazo, para não falar longo. Ah, legal. Uma visão imediatista, de coletar apenas o ganho inicial, não vai transformar o seu negócio no longo prazo. Então, se a gente fala de esse crescimento que eu falei para você de 29% que o programa traz no primeiro ano, ele acaba sendo perdido se depois você tira essa instrução, esse acompanhamento, essa cobrança, essa recorrência. Ele não se transforma em cultura. Então, você não vai criar perenidade na cabeça da equipe a respeito de aquele ambiente de varejo deveria ter um determinado mix, um determinado ponto extra para qual categoria, em qual época do ano. Então, você não vai aproveitar a sazonalidade dos seus produtos. E isso passa por transformar a companhia numa jornada, de trazer os profissionais para se integrarem do tema, para que a gente colha resultados no médio prazo, olhando melhoria de execução, performance de vendas, visibilidade das marcas. Isso tem N reflexos. Sim. Né? Então, acho que paciência. Precisamos de paciência. E fé. Exatamente. Um exercício. Não só fé, tô brincando, mas um exercício de acreditar naquilo, mas fazer acontecer, né? Me conta um pouco, como é que você acha que a digitalização e o e-commerce, eles estão influenciando essa jornada de venda mesmo e o trade? Puxa, o e-commerce a digitalização ela é inevitável, né? Hoje não existe ninguém que realize uma compra sem antes consultar o preço num concorrente, num outro ambiente de varejo, seja num site, seja num buscador. Isso influencia principalmente a tomada de decisão de quem ainda não tem um grande envolvimento com a categoria. Quando a gente é novo, né? Sempre uso exemplo, você não compra TV todo ano, mas quando você vai comprar uma TV, você acaba se envolvendo mais, pesquisa, atributos, preço, informação, garantia. Então, todos os componentes são melhor explorados no digital e isso a gente tem que usar ao favor de quem está vendendo hoje na rua. Desde aquela goma de mascar no pequeno ponto de venda até um item de altíssimo valor agregado. Para a gente, desenvolver marca passa por desenvolver conteúdo para quem está online. E a jornada de compra é parte disso. Se a gente consegue levar a informação que o meu diferencial de produto hoje pode não estar claro na cabeça de quem vê um produto BIC numa gôndola, ele pode não entender que aquela caneta tem uma ponta específica, que tem um barbeador com uma característica específica, que se ele consegue acessar um conteúdo online, se ele consegue entender que vai receber aquilo no momento de real necessidade dele, acaba transformando
a experiência dele em algo muito mais satisfatório. Então, incorporar isso, né, a omnicanalidade, é exatamente o que pode transformar a jornada de compra de uma categoria. Então, você incorpora ela de novo à vida do consumidor, quando você traz para o ambiente que ele está frequentando. Então, o celular hoje está na mão de todo mundo, o meu está ali guardado, o seu também, mas todo mundo está com o celular aqui. Sim. Exatamente, porque é uma ferramenta de conteúdo. Então, você está sempre acessando, está sempre buscando mais para estar cada vez melhor preparado. Então, se você está melhor preparado para entender uma categoria, você vai consumir melhor, ter uma experiência melhor. Então, o e-commerce tem essa magia de dar a possibilidade de você realizar aquela necessidade de forma rápida, mas o conteúdo como um todo, independente se ele vai ser transformado em compra online ou presencial, física, é super importante. Ele vende, comunica e, educa, porque ele dá acesso, né, a você ter mais informações sobre aquele item, né? Exato. E a gente fala, né, quem vende uma caneta azul, como a gente vende na BIC, e ainda assim precisa comunicar os atributos de um produto, usa o ambiente digital de uma forma a seu favor, né? Sim. Tem que comunicar não só para que serve, para quem aquele produto tem mais a ver. Às vezes você tem a chance de buscar essa informação na palma da sua mão. Sim. Isso é muito relevante, muito é inevitável. Legal. E vocês têm 3 categorias assim, bem diferentes, né? Exatamente. Então, muito, muito legal. Eric, você pode compartilhar com a gente exemplos de inovações que vocês tenham dentro do trade que gerem resultados efetivos? Olha, dentro da atividade de trade marketing, né, a gente faz atividades atreladas ao negócio, que estão mais diretamente envolvidas no dia a dia ali da força de vendas. Sem dúvida, o programa de Loja Perfeita hoje ele não é novo, mas ele é algo que gera impactos muito positivos. Outra coisa que para a gente tem sido muito relevante com o trade marketing é trabalhar a parte de go-to-market, entender novos formatos de servir o varejo e chegar ao consumidor final de uma maneira mais apropriada. A gente trabalha com categorias muito diferentes, que têm go-to-markets muito diferentes. Então, hoje a gente trabalha, por exemplo, no segmento de papelaria, em que as papelarias ainda são muito fortes na vida do consumidor, do sazonal, que compra material escolar no início do ano. Então, a mãe que está fazendo uma lista escolar, ou mesmo um estudante universitário que está buscando completar o seu estojo para o início da temporada, ele acaba buscando muito esse segmento tradicional, que gosta de ser atendido diretamente pela indústria. E nem sempre a gente consegue ter uma força de vendas dedicada a isso, exclusiva, né, diretamente da indústria. Então a gente tem buscado parceiros, né, representantes comerciais em algumas regiões do Brasil, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, tem, enfim, N áreas em que a gente consegue pegar uma empresa, um parceiro que tem outros itens que complementam a cesta de uma papelaria e ganha força fazendo essa venda já combinada. Sim. Isso tem grande efetividade nesse canal, mas não é necessariamente o que se aplica a uma categoria como barbeador. Em barbeador a gente tem outras alavancas. Então, a gente fala muito do canal Pharma. O canal Pharma para a gente hoje é um desafio grande de servir, porque ele não compra o portfólio de escrita, ele não compra necessariamente o portfólio de chamas. Então, a gente precisa desenvolver ferramentas de estar mais próximo, de ter uma força de vendas dedicada, de conhecer, né, de como tratar esse canal de uma maneira mais próxima. Então, passa até por criar uma força de vendas mais inteligente a respeito disso, mais bem treinada. Sim, super interessante. E nesse contexto, você consegue citar quais são as métricas mais importantes para esse trabalho? E também não sei se tem uma diferença de canais aí, direto, indireto. A gente tenta trabalhar, até para medir a nossa força de vendas de uma maneira, né, comparável, usar KPIs que sejam aplicáveis a todos. A todos. Então a gente usa muito o suporte de informações de participação de mercado. Então hoje a gente tem algumas ferramentas que são capazes de dar essa leitura, né? Desde as mais tradicionais até as mais específicas, como uma Scantec, ajuda muito no nosso trabalho.
em delimitar uma região geográfica e saber como a participação do nosso portfólio variou de um ano para o outro naquela região. E aí isso está diretamente atribuído a um coordenador de vendas, a um executivo regional. Isso para a gente tem muita diferença, mas métricas que a gente hoje entende que podem ser muito positivas para o negócio vão desde cadastro mesmo, né? Se a gente está nos clientes corretos, se a gente tem um mix adequado para o perfil de loja. Então a gente traciona, né, muito forte com a equipe, levar a inovação, levar o produto, mas principalmente saber se o produto correto está naquela rede, se está naquele cliente que faz sentido. Então, percentual de cadastro, a gente usa muito também o giro do produto em loja, então a gente está acompanhando o sell-out. Hoje não se fala mais de sell-in, né? Se fala de sell-out, se fala de sell-through, se fala de performance dos parceiros que trabalham conosco. Então, acho que hoje não diferente do que a gente entende como parceria de sucesso. Seu sucesso é o meu sucesso. Então, se o meu cliente está satisfeito, se ele está levando ao consumidor o meu produto, se ele está feliz, nós estamos felizes. Então, a mesma métrica que a padaria usava, né? Se o consumidor que passa aqui com o pãozinho está feliz, a gente está feliz. A gente está feliz, exato. Muito bom. Eric, está sendo muito legal esse bate-papo. A gente começa a caminhar para o final aqui do nosso tempo, né, previsto. E para a gente fazer a última pergunta, não sei se você sabe que vide significa ver e observar. Então, eu queria saber o que você acha que dentro aí do trade precisa ser observado, deveria estar sendo mais observado e não está. Vou até mudar minha pergunta. Dentro de Loja Perfeita, o que você acha que tem de ter oportunidade que não está sendo observada e que é muito importante? Puxa, dentro de Loja Perfeita, existe acho que a cultura da Loja Perfeita, que muitas indústrias têm, conseguem transferir isso para os seus parceiros, conseguem comunicar com varejistas e extraem o melhor de loja, ela só faz sentido porque ela está atrelada ao conhecimento que a gente tem do consumidor, ao conhecimento que a gente tem do shopper em loja. Então, reciclar, buscar novos conhecimentos, atualizar-se com relação ao quanto esse consumidor evoluiu, principalmente nesse ambiente dinâmico em que o online faz tanta diferença hoje em dia, que o conteúdo está cada vez mais na mão. Loja Perfeita é uma extensão que a gente tem que considerar que esses fatores de mudança na cabeça de quem realiza a compra na loja sofreu com esses inputs todos que ele recebeu. Então eu acho que atualizar-se, né, incorporar o fator humano e principalmente medir a eficiência do que se propõe como Loja Perfeita, das métricas que você colocou de espaço em gôndola, participação, mix que estão lá, passa por uma revisão constante. O mercado é muito dinâmico. A gente não pode deixar algo que é um sucesso de um ano atrás perecer porque a gente não conseguiu manter a conexão com quem é o objetivo disso final, que é o consumidor. Que é o consumidor. Super obrigada, Eric, de estar aqui com a gente. Uma honra, muito bacana ter você aqui nesse bate-papo junto com a gente. Obrigado, Paty. Obrigado, pessoal da VID aí, por todo mundo, por ter me considerado aí. Estou à disposição. Uma honra, super bacana. Vamos terminando aqui, pessoal. Espero que vocês possam acompanhar, que tenham gostado. Sigam a gente aí nas nossas redes sociais e até o próximo.